Fala galera, beleza? TM News na área, TM News pra gente falar aqui dessa pré-estreia do Vasco na Copa Sul-Americana. Vou fazer live hoje 6h30, mas vai ser o jogo, né? Então a gente vai começar às 6h30, vai ter o jogo e o pós-jogo do Vasco, que espero que a gente comece com uma vitória essa partida contra o Melgar, lá na Venezuela, e eu espero que o Vasco consiga ganhar essa Sul-Americana. Mas antes, já peço para você que deixe o like, se inscreva no canal e bora falar de Vasco. Primeiramente, falar do clássico Vasco e Flamengo que está chegando, tá? E o Vasco fez uma solicitação ao estado do Rio de Janeiro para que o jogo fosse em São Januário com a torcida 90-10 ou 90-5, que foi o caso de Vasco e Santos, para que tenha mais segurança. O BEP, porém, exigiu uma torcida única. Mas o engraçado é que o mesmo BEP que está exigindo torcida única em São Januário liberou, deu aval para que Vasco e Puerto Cabello e Flamengo e Central de Córdoba ocorram no mesmo dia. Não faz sentido nenhum. É muito mais seguro você ter 90% contra 5% da torcida do Vasco contra do Flamengo em São Januário do que ter 100% do Vasco, 100% do Flamengo, São Januário e Maracanã se encontrando no meio da rua. Ou seja, não faz nenhum sentido o que o BEP faz, não faz nenhum sentido esse pedido de torcida única. Eu sou totalmente contra a torcida única. Eu vejo aqui em São Paulo quantas vezes a gente tem aí até jogos que ficam meio chatos porque a torcida é única, porque se tivesse ali 10% da torcida adversária, possivelmente seria mais legal, uma vitória de um clássico de fora, entre outras coisas. Prezo primeiro pelo futebol. Então o BEP tá pedindo aí torcida única. O Vasco não quer e o Flamengo também parece que não quer. Segundo o Vene Casagrande, o presidente do rival aceita o jogo em São Januário, porém não é a favor da torcida única. Agora a decisão está nas mãos do governador Cláudio Castro, assumidamente mulambo e parcial em todas as suas decisões. Aí vai vir nego falar, mas e o histórico do Rio, e a não sei o que do Rio, e a tradição de jogar no Maracanã? Se o Vasco, nos últimos 10 anos, não precisasse passar tanto sufoco para jogar 4 partidas no ano no Maracanã, eu ainda calava minha boca. Mas toda vez que o Vasco vai jogar no Maracanã, ainda mais depois que entrou esse consórcio para administrar, é uma batalha atrás da outra. O Vasco joga todos os jogos fora praticamente quando joga no Maracanã. Quando quer jogar um jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que foi aquela vitória de 1-0 gol do Serginho, contra o Atlético Mineiro na primeira rodada do segundo turno do campeonato de 2023, o Vasco teve que entrar na justiça porque Flamengo e Fluminense começaram a barrar. Ou seja, além de tudo, enchem a porra do saco toda vez para liberar o Vasco para jogar em São Januário, mas para liberar o Vasco para jogar no Maracanã, e só pode jogar no Maracanã quando eles quiserem, ou seja, quando é contra eles, porque aí eles vão jogar em casa, apesar de que o Maracanã é do povo, não é do Flamengo, não é do Fluminense, e além de tudo é inadmissível que o governador do Rio dê aí o aval pro Flamengo mudar os name rights do Maracanã. O Maraca é do povo e São Januário é nosso. Sinto muito, tá? Sinto muito, mas essa é a verdade. Vocês não têm direito de fazer nada. Mas o Botafogo? O Botafogo tem posse do Newton Santos. É um contrato completamente diferente e o Botafogo não enche o saco quando pedem para jogar lá, porque eles sabem que é o estádio público. E eles não enchem o saco, não dão dificuldades, não colocam barreiras para quando Vasco, Flamengo ou Fluminense querem jogar lá. Qualquer time do estado do Rio de Janeiro, na verdade do Brasil inteiro, mas especificamente do Rio de Janeiro, tem direito de jogar no Maracanã, e Flamengo e Fluminense não são donos, são no máximo síndicos, porque na verdade eles são inquilinos. Eles alugaram o Maracanã, eles moram lá, mas o dono é o estado do Rio de Janeiro, não é Flamengo, não é Fluminense, e eles não têm direito nenhum a não ser jogar os seus jogos lá, ter prioridades de jogos lá. Então, quando tiver um jogo do Flamengo no dia 2 e do Vasco no dia 2, logicamente que aí tudo bem o Flamengo ter a prioridade. Mas se tiver um jogo do Vasco no dia 3, o Flamengo é obrigado a liberar o Maracanã, porque não é dele, eles apenas estão cuidando. E aí eu vi uma porrada de mulambo na internet falando uma asneira atrás da outra. Eu fico indignado. E legal, eles vêm nas nossas páginas pra falar merda ainda. Então, ao invés de vir na página do Vasco, vai ler o contrato, vai ver as licitações, os projetos que foram apresentados, e vocês vão ver que o projeto de Flamengo e Fluminense
foi o pior dentre todos que tinham lá. Não acho nem que do Vasco era o melhor, mas o melhor era do pessoal que gera o Mané Garrincha e mesmo assim não ganhou. Por quê? Porque o Cláudio Castro é mulambo e favorece o Flamengo em suas decisões. E deve fazer isso agora também, por isso que eu tô falando tudo isso. Porque o governador Cláudio Castro, que vai, né, assumidamente mulambo, vai estar nas mãos deles a decisão de Vasco e Flamengo ser ou não em São Januário agora. Então, gente, já perdi as esperanças, porque esse cara é mulambo, é parcial, não é governador. Ele é torcedor que tá lá exercendo um cargo de governador. Não é político, ele é torcedor, então não podia estar lá. E ó, cabe um processinho essa parada aí, viu? Dos name rights do Maracanã. Então, vamos ficar aí de olho. Eu espero que seja em São Januário, porque São Januário coloca no mínimo 60-40 a favor do Vasco. Para quem foi no jogo contra o Santos, para quem frequenta São Januário, sabe que o jogo contra o Santos, quem venceu foi a torcida. O que nós fizemos naquele jogo, graças a Deus eu tive a oportunidade de estar lá. Que jogo maravilhoso, eu comecei a emocionar. Que jogo maravilhoso, primeira vez que eu consegui assistir um jogo em São Januário, bateu as datas aí, na verdade eu programei para ir dessa vez, né? Mas que jogo maravilhoso. E a torcida faz uma festa fora do comum, não tem torcida igual do Vasco. E graças a Deus tive a oportunidade de ir. Mas o Vasco tem um elenco de qualidade. Vi jogadores fazendo jogadas individuais, mas faltou organização. Daqui a pouquinho eu vou falar do Carilli. Cruzeiro e Vasco, tá? Uma mudança aí. O jogo que seria no Mineirão mudou pro Parque do Sabiá em Uberlândia por conta de um show do Gustavo Lima. Talvez dê pra ir, inclusive. Então, o jogo que seria no Mineirão vai pra Uberlândia. Bom pro Vasco, já que o Vasco tem muita torcida em Minas Gerais. Inclusive, no interior de Minas, o Vasco tem torcida pra caramba, competindo ali com Cruzeiro e Atlético Mineiro. Jogo de hoje, 7 horas da noite. A gente vai começar a transmissão às 6h30. Vasco e Melgar, Melgar e Vasco. O Vasco vem de vitória contra o Santos, porém essa vitória nós sabemos que não foi uma vitória convincente, nós sabemos que tem muita coisa para melhorar e eu vou falar aqui. Apesar da vitória, o Carilli não me inspira confiança nenhuma. Não acho que é o técnico pro Vasco, é um técnico fraco, limitado. Ainda vem falar da torcida, meu parceiro, Carilli. Se não fosse a torcida, você não tinha nem conquistado a vitória do domingo contra o Santos. Porque se for por você, o Vasco tá fudido. A verdade é essa. Então, o Carilli ficou falando da torcida que tem que apoiar. A gente apoiou. Saiu o gol do Santos, a gente começou a cantar mais. Saiu o gol do empate, então, porra, o São Januário começou a balançar. Saiu o gol da virada, São Januário quase caiu, quase desabou. Aquele estádio tava balançando. E ele vem falar da torcida? Você não conhece o Vasco. Outro que não conhece é o presidente do Santos. E o outro, pior ainda, é o Bira, que além de jornalista vem falar bosta. Então, é jornalista e vem falar bosta, na verdade, isso é correto. Falou que... não, depois vocês lembram, vou fazer um react aí do que ele falou aí nas redes sociais. Então, Carilli não tem informação tática, técnica, não tem variação de jogadas. A única jogada é bola na esquerda, cruzamento para a área. E foram assim os dois gols, né? Cruzamento da esquerda do Piton, Verratti cabeceou para dentro da área e o Nuno fez o gol. Segundo gol, falta pro Payet bater, o Payet bateu, inclusive da esquerda, né? Falta da esquerda, Payet bateu, zaga falhou, Verratti saiu sozinho, cabeçada, matou o goleiro Brazão, inclusive ótimo goleiro, matou o Gabriel Brazão, vitória do Vasco, 2-1. Graças a Deus estava lá, tive essa chance de tá na Corina pela primeira vez aí pra ver o jogo. E agora torcer aí pra hoje os nossos jogadores conseguirem fazer alguma coisa. Payet, Coutinho, Nuno, todos esses têm qualidade, tá? Galera que ficava pedindo fora a Verratti aí, tem qualidade. Agora o que falta é um técnico bom. Dorival já tá livre. Não gosto muito do Dorival, não gosto do estilo de jogo dele, mas é melhor que o Carilli. Pelo menos acho que uma variação de jogada dá pra fazer. Dorival tem um problema, é técnico de clube, não é técnico de seleção. Isso eu falei desde o começo. Não é pra seleção, não é técnico pra seleção. Um cara que precisa do dia a dia, do convívio com os jogadores, de treinar bastante. O Carilli nem técnico é. Ganhou aquele brasileiro em 2017 lá porque deu sorte. Que o time encaixou e deu tudo certo. Agora, com o Vasco não deu certo já vimos que não deu certo. O jogo contra o Santos fomos nós quem ganhamos, foi a torcida quem ganhou esse jogo. E se o Carilli continuar lá, eu não sei se a gente não vai ser eliminado da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e ir mal no Brasileiro. O Vasco tem aí pelo menos
umas 10 vitórias na conta com o São Januário. Porque a nossa torcida faz a diferença. Apesar, eu tô falando 10 porque a gente já sabe que contra o Palmeiras e contra o Botafogo não teremos São Januário ao nosso lado. Mas tem sim como o Vasco jogar muito em São Januário e conquistar muitos pontos. Então, gente, fica aqui minha crítica, fica aqui meu apelo ao Pedrinho, mais uma vez, para tentar mudar o técnico, para trocar esse técnico, porque não dá para continuar com o Fábio Carille. Ah, ganhou, deu uma amenizada na pressão, mas eu não vou deixar de falar o que eu vi no jogo contra o Santos. Um time desorganizado, fora de ritmo mais uma vez, morrendo, né? O preparo físico do Vasco não está bom para quem ficou 3 semanas sem jogar, era para estar muito melhor. Então, enquanto Carille e Daniel Félix estiverem lá, nós vamos sofrer. Ai, mas Thiago, você não é técnico. Não preciso ser técnico para enxergar o que está errado. Tá? Estudo do futebol faz muito tempo. Então, a questão é, o Carille não é técnico pro Vasco. Ah, mas ganhou o jogo contra o Santos. Ganhou na Bacia das Almas, ganhou jogando mal, mas ganhou. Agora, quanto tempo vai durar? Ou melhor, será que vai durar muito tempo essa coisa de jogar mal e ganhar? E se durar até o final da Sul-Americana, tudo bem, eu calo minha boca. Mas a questão é, será que os resultados vão vir com um técnico tão fraco quanto o Fábio Carille? Fica meu questionamento. Galera, vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal e hoje, 6h30, nós voltamos com o TM News, jogo entre Vasco e Melgar. Eu espero vocês aqui.